Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, sim, ao som de passarinhos. Hoje de madrugada eu percebi uma cantoria que eu nunca tinha ouvido antes. Sim, eu me levantei, abri a janela, coloquei o microfone e voltei para a cama. E agora de manhã, enquanto eu esperava as coisas aqui se acalmarem um pouco, eu fiquei ali me deleitando com um exercício um pouco bizarro, eu sei, mas é de pegar uma gravação dessas e tentar limpar os vestígios da cidade e deixar só os passarinhos, e é isso que você está ouvindo ao fundo. Espero que torne esse episódio mais leve. Eu acho que eu tenho que pedir um pouco de desculpas aqui, porque ontem eu estava tão, tão inspirado ou tão instigado por aquela história toda do cérebro estar criando uma simulação em tempo real de como a visão funciona, nossos olhos não são uma câmera. Nossa, isso me deixou tão... que eu acho que eu não fui claro. Eu devo ter provavelmente despejado em cima de vocês um monte de delírios e eu não sei se foi necessariamente útil, né, se eu colaborei na questão. Mas hoje eu não posso, né, eu tenho que registrar isso, porque senão não vou conseguir pensar em mais nada também. Mas é que eu recebi foi via newsletter? Eu acho que sim, talvez, não tenho certeza, né, de um site que eu acompanho, que é um site que tem pesquisas acadêmicas em psicologia, e ele está compartilhando uma pesquisa extremamente interessante. É tão interessante que eu divulguei para todo mundo que de alguma maneira se expõe à polarização, se expõe a essa torcida fla-flu, nessas trincheiras do pensamento, das narrativas, todo esse pessoal que está no front, né, seja em ciência, seja em jornalismo, né, eu peguei e mandei, falei, cara, leia isso por favor, porque isso ajuda a entender muitas coisas. Seguinte, vamos lá, a questão como é que eu posso resumir? A questão é que estamos basicamente sempre errados quando o assunto é a opinião alheia. E não é só uma questão de opinião alheia, é nesse contexto polarizado em que não importa o país que você for, acho que se for para Liechtenstein, se você for para Luxemburgo, se você for para Mauritânia, né, provavelmente o mundo vai estar dividido em duas trincheiras, num fla-flu ideológico sangrento, né, de uns versus os outros, Trump versus todo mundo, Elon Musk versus Alexandre de Moraes, sei lá o que, Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Marçal, tanto faz, né? Aparentemente isso virou um esporte global, não é nem mais um esporte nacional. Nós estamos viciados, né, nesse tipo de guerra permanente contra a opinião do outro grupo. Então aqui eu me corrijo, não é uma questão sobre a opinião do outro, mas a opinião dos outros, sobretudo daqueles que pertencem ao outro grupo. O que essa pesquisa fez, vamos ver se de repente assim fica um pouco mais claro. Como é que era o cenário, quais eram as regras do jogo? Eles pegaram uma série de voluntários, quando eu digo eles aqui é o King's College de Londres e a Universidade de Oxford, ok? Duas instituições de peso. Então eles pegaram vários voluntários, todos eles americanos, acho que 256, alguma coisa assim, dividiram em dois grupos de acordo com suas preferências políticas, então, sei lá, republicanos de um lado, democratas do outro, certo? E aí eles começaram a mostrar para essas pessoas afirmações sobre temas polêmicos, aborto, sei lá o que de gênero, seja lá o que for, imigrantes, né, grandes temas, né, e aí, ok, são temas que são mais ou menos polêmicos, aí você registra a opinião do cara, o que ele pensa a respeito, se é assim, assado e tal, tem várias alternativas. Você acha que isso é conspiração, você acha que isso é um ataque das elites internacionais, você acha que isso é consequência da Terra plana, não sei. Você avalia lá as suas respostas. E aí você fala, olha, eu não vou dizer quem foi, né, uma pessoa, não vou dizer de que lado que essa pessoa está, mas eu vou te mostrar o que essa pessoa responderia, não é? Aí o cara olha a resposta dessa outra pessoa hipotética e ele tem que avaliar se ela é uma resposta do outro grupo, do que se quiser, coxinha, fascista, petralha, tanto faz, mas se é do outro grupo ou é do seu grupo. Ela fala, não, esse cara só pode, se o cara respondeu isso, ele certamente diz aí, de esquerda, tanto faz, direita, tanto faz. Ele olha a resposta do outro sobre aquele tema e aí ele fala, não, isso certamente é do outro grupo. Eu falo, então tá bom, eu vou colocar mais algumas posições
que esse cara tomou com relação a outras questões também polêmicas. E aí você vai me dizer se ele realmente é do seu grupo ou se ele é do outro grupo. Ah, claro, né? E aí o cara começa a tentar adivinhar quais são as respostas desse outro personagem hipotético que ele vai tentar enquadrar, tá bom? A questão é a seguinte, depois desse exercício, né, a conclusão é a seguinte: nós sempre erramos com relação à opinião do outro grupo. A gente sempre projeta no outro grupo opiniões que eles não têm, né? A gente sempre espera do outro grupo uma consistência, uma coerência, uma unidade que não existe. Então veja, ok, aí o cara respondeu, ele classificou o outro cara, rotulou o outro cara, não é? Eu tenho um aspecto interessante aqui. Se essa outra pessoa hipotética tivesse respostas como a dele, do grupo dele, ele acertava sempre. Ah, não, esse cara só pode ser do meu time, esse cara só pode ser do meu grupo. Então, nesse caso, ele acertava. A chance de você identificar alguém parecido com o seu grupo é muito alta. Agora, a chance de você saber o que passa na cabeça, ou como funciona o sistema de julgamento do outro grupo é absolutamente péssima. E aí depois o teste é sofisticado, depois você chega e fala, olha, na verdade, essa pessoa do outro grupo, você imaginou que ela fosse responder isso, aquilo, mas veja o que ela respondeu na verdade. Agora que você sabe o que ela respondeu na verdade, vamos tentar classificar essas pessoas de novo? Bom, não adiantou nada, o cara continua estereotipando. Ele continua aplicando um carimbo, né, com todos os preconceitos possíveis e imagináveis sobre uma figura que ele identifica como sendo o outro. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. É lógico que não é nenhuma surpresa. É lógico que não é alguma coisa que vai jogar fora tudo que você pensava. Não. Mas é legal você ver uma demonstração enquanto a construção do lado faz uns barulhos estranhos, que eu espero que esses passarinhos estejam disfarçando um pouco, não é? Veja o quanto a nossa própria convicção, né? E aí tem até um aspecto interessante. Quanto mais convicta essa pessoa é com relação aos suas próprias crenças, mais ela vai errar com relação ao outro. Então veja, o que acaba, agora sou eu falando, já não é mais a pesquisa, quando você quer unir pessoas, né, pessoas que em princípio não tinham nada que as ligasse, nenhuma razão para fazer parte de alguma coisa, estavam por aí vivendo a vida delas, que era o que aconteceu com muita gente antes do Bolsonaro, né, a hora que você inventa um inimigo imaginário que representa tudo aquilo que você detesta, tudo aquilo que você tem medo. Na hora que você faz isso, você imediatamente cria uma coesão das pessoas com relação a esse inimigo imaginário. E esse inimigo imaginário, aí a coisa vai ganhar vida própria, porque você vai pendurando cada vez mais coisas, não é? Então, se o cara, por acaso, sei lá, tem um carro elétrico, né? Então ele deve ser de esquerda, ele também deve ser gay, ele também deve ser um alienígena que come criancinhas embaixo da pizzaria, eu não sei. Então, natureza humana, e isso, de novo, eu sei que eu estou ficando repetitivo, mas isso reforça a necessidade, ou pelo menos, a pertinência, né, de se ler o livro que eu estou recomendando aqui o tempo todo, que chama Herança, Razões Evolucionárias aqui do Mundo Moderno, em que ele está tentando explicar o que tem de comum, para não dizer inevitável, em todas as culturas humanas, que são pelo menos 3 pilares. Conformidade, a gente está sempre querendo ser igual a todo mundo para não ser excluído, né? É uma coisa que desde a infância você tem pavor de ser excluído, você não quer ser excluído do grupo, né? O segundo deles é a questão do tribalismo, né? Você de repente achar que a sua identidade está conectada a uma tribo maior, quando é uma identidade, eu estou ligado aqui à minha família, né? Se atacou minha família, atacou a mim. Né? Agora, isso é o mais básico, isso pode evoluir, e evoluiu, né, para um tribalismo um pouco mais amplo. Não, você atacou, a minha cidade, você me atacou. Você falou mal dos paulistanos, você falou mal de mim. Ok, já começa a ficar esquisito. Mas aí a coisa realmente ganha outra
vai para um outro patamar, ganha outra estatura, quando você começa a se identificar, a fundir a sua identidade com coisas completamente abstratas. Né? Aqui na esquina de casa tem uma mansão gigantesca de uma força social e política bastante sinistra, que é a TFP, Tradição, Família e Propriedade. Né? Então imagina, esses caras são capazes, nem sei do que, nem quero imaginar, em nome, para defender coisas que são bastante... O que é tradição? Né? Em nome da tradição, em nome da pátria. Pátria quem, cara pálida? Né? Em nome da família. De qual família? Da minha, da sua, de todo mundo? Da família Bolsonaro? Pode ser, né? Então, veja que interessante, esse livro para mim, realmente eu sei que eu não quero achar que eu estou com a ferramenta universal, com a panaceia universal, que isso resolve todos os problemas do mundo. Não, obviamente não, porque provavelmente quem estuda marxismo ou Freud, ou seja o que for, também tem uma convicção parecida, né? O cara sai com um martelo aí procurando prego, mas a questão é, na hora que a gente reconhece, né, a nossa natureza humana, uma natureza que você consegue entender cada vez mais através da evolução, né, através do comportamento de outros primatas como nós, de outros mamíferos, não precisa ser primatas em geral, pode ser golfinho, pode ser baleia, sei lá, pode ser corvo, não precisa nem ser mamífero, não é? Você começa a entender um pouco mais as armadilhas em que a gente acaba caindo e que gente maldosa, gente malévola vai explorar com uma naturalidade e com uma eficiência inacreditáveis. Então veja, a hora que de repente um Hitler da vida, que era um loser, um pintor frustrado, um soldado medíocre, né, o cara inventa a história de que estão querendo conspurcar a nossa raça pura está sob ameaça, temos que defender o sangue ariano da intromissão de outros sangues inferiores. Aí lá vai você lutar pela raça ariana, que obviamente não existe ariano. A única vez que você pode aplicar ariano com alguma propriedade é para uma família de línguas que vem da Índia, entendeu? Que não é ninguém loiro de olho azul, verde, nada. Não, ninguém branquelo. Vem da Índia a língua ariana. Mas agora, imaginar que existe uma raça ariana que está em ameaça, então vamos manter as nossas criancinhas puras, pronto, né? Agora aí você inventa um inimigo comum. Não, na verdade nós estamos sendo achacados, estamos sendo perseguidos pelo judeu. O judeu tem inveja da raça branca e ele está tentando conspurcar e ele vai estuprar as suas mulheres. Todo mundo quer estuprar as nossas mulheres, é uma coisa de louco. Né? E aí pronto, né? Você inventou um inimigo imaginário, você inventou uma agenda imaginária, né? E aí pronto, você pendura uma série de estereótipos e, cara, se tem alguma coisa que funciona, como a gente está vendo aqui por essa pesquisa, é o preconceito. Porque a gente vai pendurar, a gente vai criar um pacote inteiro, né, de atributos, normalmente atributos bastante negativos, não é nada muito elogioso, e vai grudar isso na testa de todo mundo que a gente achar que faz parte daquele grupo. Né? Aliás, na lista de vieses cognitivos, né, a nossa espécie tem uma série de, digamos, distorções bastante reconhecíveis, né, distorções bastante conhecidas de como a gente percebe o mundo. Por exemplo, o viés de confirmação você normalmente só vai levar em consideração aquilo que concorda com o que você acredita. Tudo aquilo que gera ruído, que não é exatamente o que você pensa, você vai achar que eu não preciso levar a sério. Isso é um viés, faz parte da sua natureza humana, é assim que funciona. Mas tem uma série de outros viés. E um viés que eu já tinha visto lá atrás é o seguinte, eu já esqueci o nome do viés, mas você vai achar que o grupo ao qual você pertence, ele é, super diversificado, pessoas interessantíssimas, cada um com uma individualidade única, né? Olha, o fulano é engraçado, o outro é um cara piadista, o outro sabe não sei o que lá, o outro é mais inteligente. Nossa, o seu grupo é uma floresta amazônica de diversidade. Agora, o seu grupo inimigo são todos iguais. O seu grupo inimigo são todos iguais. E o que é engraçado é que provavelmente a mesma coisa acontece no outro grupo. Eles devem se achar variadíssimos, interessantíssimos, únicos, né? E agora vão achar que os outros é tudo carimbado, é tudo forma de bolo. Né? Então é muito interessante. O que é bastante curioso aqui é imaginar de que maneira que a gente pode tentar combater isso um pouco, ou tentar reverter esse tipo de preconceito. Eu acho que é o que a pesquisa acaba fazendo ali, quando você traz
né, a sua previsão com tanta convicção, não, certamente ele é um cara que deve usar barbinha e deve tomar cerveja na Vila Madalena, em copo de plástico. Aí quando você fala, olha, desculpa, não, suas respostas estavam todas erradas. Veja aqui, veja a pessoa real. Talvez isso de você colocar em contato, né, num cenário desarmado, num cenário que não tenha já ali uma cara de ringue, ringue que fala, né? Ringue de boxe, né? Que não seja aquelas coisas Olimpíadas do Faustão, né? Se você te levar num contexto mais desarmado, em que está todo mundo sem salto alto, e você mostrar que a pessoa do outro lado não é tão estereotipada assim, né? Que ela não é nenhum monstro, que ela não tem nenhuma agenda oculta miserável, não sei. Mas essa capacidade nossa e eu acho que o que mais me perturba é que a chance de erro, ou a probabilidade de que você esteja totalmente equivocado, ela é diretamente proporcional ao seu grau de convicção. Ou seja, quanto mais convicto você estiver, a chance de você estar errado é gritantemente maior. Então isso dá o que pensar, né, porque todos nós estamos sempre convictos de alguma coisa. Aliás, outro dia eu estava, acho que em alguma conversa qualquer por aí, em alguma plataforma, alguém defendeu, não, a gente tem que estimular o pensamento crítico. Mas aí eu retruquei dizendo, olha, eu não conheço ninguém que fale, olha, eu não tenho pensamento crítico. Né? Todo mundo acha que tem pensamento crítico. Se você que sair por aí vendendo pílulas de pensamento crítico, o cara fala, cara, por que eu vou gastar dinheiro com esse negócio? Eu já tenho o suficiente. Né? Vale lembrar aqui uma frase do meu xará, do René Descartes, o pensador francês, que dizia que a única coisa bem distribuída no mundo é o bom senso, porque não só todo mundo acha que tem o suficiente, como ainda acha que tem mais que os outros. Pois bem, bem-vindo à espécie humana. Eu não sei o que o ChatGPT pensa a respeito, como é que ele já deve estar dando risada. Será que ele criou um outro ChatGPT só para eles ficarem tirando sarro da gente o dia inteiro, né, de tão previsível que a gente é? Pode ser. Mas vamos, ao invés de novo, eu me aventurar aqui em territórios completamente nebulosos e opacos, né, de ciência, etc. Vamos trazer aqui algumas informações que eu acho que são mais interessantes. Tem aqui, em primeiro lugar, já que eu falei aqui de polarização e de estereótipos, né, que agora a questão da Israel e Palestina também virou motivo para ingleses irem à rua e botarem fogo em tudo, né, gente queimar sinagoga e tal. O Guga Chakra, que é descendente de libaneses, certo? Ele fez um artigo bastante interessante aqui no Globo sobre os árabes de Israel. Porque se eu falo, Israel é um horror, ou seja, o que for, você está, primeiro, imaginando o quê? Que, primeiro, todos os israelenses são iguais. Não são, né? Nem todo mundo apoia o Netanyahu. Você vai supor também que todos os israelenses são judeus, o que também não é verdade. É isso que o nosso amigo Guga Chakra está chamando a atenção. O exército israelense acabou de liberar um refém que estava preso pelo Hamas, que é beduíno, que é muçulmano. Veja só, o cara que é muçulmano se considera um cidadão israelense. Aliás, ele agradeceu Israel pela soltura. Aliás, ele prefere viver em Israel porque é uma sociedade muito mais avançada. Ele tem condições muito, mesmo, né, talvez por ser muçulmano tenha ali alguma, sei lá, receba menos, vai morar pior, mas, cara, eles se consideram israelense. A questão é que 20% da população israelense é muçulmana. E você tem cristãos que são israelenses, você tem, o que você falava, cristão ortodoxo que é israelense. Então, quando você pensa, sei lá, o que Israel está fazendo, você provavelmente está generalizando, primeiro que não é uma coisa monolítica, segundo que nem todo israelense é judeu. Você tem apresentadores de TV que são árabes, você tem influencers que são árabes, industriais, sei lá, empresários que são árabes de sucesso e que se consideram israelenses. Então está aí uma boa leitura, eu gosto muito do Guga Chakra. É um cara bastante intransigente com ditaduras, ele realmente não perdoa, né, ditadores, tiranetes, narrativas completamente erradas. Ele vem do Líbano, que sempre foi, né, um país, imagina, eu adoraria ter conhecido o Líbano antes dele o caos que ele está,
porque ali era tanta gente convivendo de maneira pacífica. Você tinha, você pega o parlamento, não sei se é o parlamento ou o congresso, alguma coisa dessas do Líbano, ele já é dividido, olha, tanto por cento das vagas vão para os cristãos, 20% das vagas vão para os sunitas, 20% das vagas vão para os xiitas. Eles forçam a representação de todo mundo na hora de conceber o futuro do país. Então é legal, né? Eu sei que é muito fácil carimbar. Eu acho que uma das conclusões, talvez aí nas entrelinhas de toda a confusão que eu falei ontem, é que o cérebro, para dar conta da diversidade do mundo, para dar conta da velocidade do mundo, ele simplifica, ele generaliza, né? Ele vai guardar na memória alguma coisa e ele vai ficar usando aquela coisa velha até não aguentar mais. Só que você precisa de muita evidência para o cérebro realmente aposentar alguma coisa antiga, porque ele não dá conta. Nosso cérebro, a realidade é muito maior do que a gente é, e o cérebro não necessariamente, de maneira nenhuma, tem condições de dar conta dessa zona toda. Falando aqui em nacionalidades, tem um vídeo da BBC interessante sobre um tema que até acho que outro dia eu perguntei para o ChatGPT. Quando surge o passaporte? Tá? Eu estou prestes a viajar, aliás, já fica aqui um alerta, amanhã vai ser sexta-feira, eu vou fazer um episódio com um pouco, sei lá, diferente, eu vou tentar fazer um episódio especial, porque eu vou ficar 15 dias fora, né? Vocês vão ficar 15 dias sem radinho, vocês vão ganhar um tempão durante o dia, espero que vocês façam coisas muito mais proveitosas, descubram maravilhas, tal, depois me contem, né? Mas eu vou ficar 15 dias fora. É possível que de repente eu tiver alguma coisa sensacional para compartilhar, eu vou gravar e vou compartilhar com vocês. Mas em princípio a gente vai ter uma suspensão aí da nossa programação, mais ou menos até o dia 17 e 18, ok? Mas vamos voltar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer antes de botar o pé na estrada é olhar se o meu passaporte está em dia, né? E da onde vem essa história de passaporte. Tem um vídeo muito bacana de um acadêmico inglês, se eu não me engano, que ele estuda a história do passaporte. Quem inventou o passaporte? Bom, o passaporte, como a gente conhece hoje, com fotinho, com tudo, com visto, ele foi criado na Primeira Guerra. Por que na Primeira Guerra? Porque, em primeiro lugar, você tinha nações, né? Inglaterra, né? França, né? Em conflito, e você tinha medo de sabotadores, espiões, quem entra, quem sai. Porque, veja, a Primeira Guerra começa justamente com um terrorista maluco, bom, e assim vai. Então, essa paranoia, né, de nacionalismos de lá para cá, a Primeira Guerra começa por nacionalismo. Não é a Alemanha, não era nada, era a Sérbia querendo virar um império sérbio, que é uma coisa de louco, né? Então veja, com esse nacionalismo todo, e você já tinha a tecnologia da fotografia, você tem o passaporte como a gente conhece hoje, né? Na década de 20, os países se reúnem para tentar criar um padrão, né, para você ter passaportes padronizados, para você ter passaportes que sigam as mesmas diretrizes, certo? Certo. O que você tinha antes disso? No século XIX, você tinha aqui e ali passaportes, mas que, como não tinha fotografia, ele descrevia, né, você fisicamente, olha, altura mediana, nariz normal. O que é um nariz normal? Né, olhos de, sei lá do que, de aquário com peixinhos tropicais? Não, esse é o João Bosco. Então, veja, se você tem algum parente que veio da Europa no final do século passado, seja de onde for, tenta localizar o passaporte. Provavelmente tem ali a altura, a estatura, alguma descrição bastante subjetiva de como a pessoa parece, porque você não tinha fotografia. Tá? Então, século XIX, mas antes disso, teve ali um certo vácuo, né? Não tinha nações propriamente ditas. A Alemanha, imagina, a Alemanha só aparece no final do século XIX. Então não tem, sei lá, uma fronteira da Alemanha. Você tem um principado ou outro, uma cidade-estado ou outra, é um negócio mais confuso, né? Mas essas burocracias nacionais só surgem no final do século XIX justamente com essa ideia de a minha percepção, de nacionalismos. A hora que alguém inventa nacionalismo, o mundo fica muito pior do que ele já estava, certo? Certo. Porque de novo vem aquela história, quem é da minha nação e quem não é. Pera um instante só, acho que você não é um brasileiro de verdade, né? Você não tem o direito de estar, sei lá onde, em Portugal, não é? Então, mas o passaporte, ou alguma coisa parecida com isso, já havia surgido há 3.500 anos, e ele vai mostrar umas plaquinhas de cerâmica com caracteres cuneiformes que embaixadores de algum império, assírio, babilônio, quando eles iam fazer uma missão oficial,
eles tinham que ter algum documento que comprovasse da onde ele vinha, quem ele era e por que ele podia falar em nome do faraó, em nome sei lá do que, Nabucodonosor, não sei. Então é uma história bastante antiga e eu gostei que isso, né, faz a gente lembrar de tudo que a gente falou aqui sobre o nacionalismo, que precedeu a Primeira Guerra e outros delírios devidamente... e falando aqui de história, tem outro, não tem nada a ver, não vou forçar nenhuma conexão aqui não, mas tem um canal que é um pouquinho monótono, um pouquinho chato, porque o apresentador, infelizmente, não foi abençoado com o dom do carisma, mas ele é super competente, super profissional, né, super erudito, né, em que ele está mostrando como é que era você encontrar apartamentos na Roma antiga. Roma, a cidade, não o Império. A cidade de Roma, mas se bem que as outras cidades foram imitando o padrão, né? As outras cidades do Império. Roma, você tinha edifícios, você tinha condomínios, você tinha na cidade de Roma mais de 40 mil condomínios. O que eram condomínios? Eram prédios de 5, 6 andares, alguns passavam um pouco ali da limitação dos 6 andares e chegavam a 8 andares, não é? Prédios com apartamentos, sem a infraestrutura que a gente conhece, não tinha água corrente, você que tinha que correr com a água, basicamente, subir e descer de escada, né? Você que tinha que fazer xixi e cocô num pinico e eventualmente jogar pela janela, não é? Mas você morava nesses prédios que eram chamados de ínsula. Ínsula era isso, eram prédios no térreo, você tinha lá restaurantes, você tinha comércio e tal, e o apartamento mais valioso era aquele, obviamente, que você não tinha que subir tanta escada. Dali para cima o negócio começava a ficar um pouco mais tenso, né? Mas tinha janela, tinha ventilação, né? Tinha alguns cuidados já com a questão de higiene, mas eram prédios bastante sujeitos a incêndios, porque você vai esquentar uma comida, vai acender uma vela, tudo era feito de alvenaria, exceto o chão, as divisórias eram feitas de madeira, né? Então as paredes eram feitas de alvenaria, os romanos eram bons nisso, mas o resto era feito de madeira, então volta e meia as coisas pegavam fogo à torta e direita para tudo quanto é lado, né? O Nero tem essa história daquele grande incêndio de Roma, se foi Nero que provocou ou não, mas o que é muito interessante é que ele vai mostrar as plantas dos apartamentos. E se olha, a planta é uma planta perfeitamente normal, estão construindo um edifício aqui do lado, pelo que eu estou vendo aqui do alto, a planta é bastante parecida. Aliás, se você for a Roma, é possível, eu acho que a gente descobriu meio por acaso uma ínsula que você podia entrar e subir umas escadinhas e ver pinturas na parede. Cara, é onde os caras moravam. Eu achei essa história absolutamente genial. Eu acho que isso, pelo menos para mim, aproxima a gente, né, dessa vida que aparentemente é tão diferente da nossa, mas até que nem tanto assim. Eu acho que tem duas historinhas aqui. A primeira delas é sobre Suíça. Não, dessa vez eu não vou falar de militares suíços que enterraram munição no lago, não, isso é coisa de louco. Mas Suíça faz chocolate, certo? Certo. Eu não sei se você já foi a uma plantação de cacau, a fruta do cacau, se ninguém falasse para mim, olha, qual dessas 25 mil frutas aqui é o cacau, eu não ia ter ideia, porque o fruto do cacau parece um mamão papaya, né, com a casca mais grossa, com os gomos assim. Aliás, dizem que a garrafa da Coca-Cola foi inspirada no fruto do cacau. E eu vou procurar essa lenda, mas estou falando aqui de memória. Mas acho que alguém, como Coca-Cola tinha cola é uma fruta, não a cola envelope, né, de papel. Não, cola é uma fruta. O cara falou, olha, já que a gente está usando cola na fórmula, vamos fazer uma garrafa na forma do fruto de cola. Aí na época não tinha Google Images, não tinha nada, o cara procurou como é que era esse fruto da cola, ele não achou nada, aí ele descobriu uma fruta estranhíssima dos trópicos, que era o cacau. Eu falei, não tem tu, vai tu mesmo, e aí a garrafa da Coca-Cola é inspirada numa fruta de cacau. Ok, curiosidade, não sei se é fake news, eu vou perguntar, vou mandar o link para vocês, né, se o ChatGPT confirma isso ou não. Mas voltando, o chocolate, eu fui uma vez numa fazenda de cacau bastante tradicional, acho que em Itabuna, era garoto. Você tem a árvore do cacau, você corta o fruto do cacau, aí você corta o bicho no meio, né? Ele tem uma polpa bastante grossa, mas no meio ele tem um buraco ali que está cheio de uma gosma branca, né? E aí, se você pegar essa gosma branca e você mexer um pouquinho ali, você vai ver que dentro daquela gosma, e é uma gosma branca, tem umas sementes grandonas.
é só isso que você usa para fazer o cacau. Então você pega o fruto do cacau, você corta, vira nos tonéis de madeira, né, numas coisas grandes de madeira, fica aquela mistureba daquela gosma branca com as sementes e deixa lá. O que acontece é que vai fermentar, essa gosma branca vai fermentar, vai escorrer e vão sobrar só as sementes. Aí você pega essas sementes, aí você esparrama num terreiro para elas secarem ao sol. É nesse momento que elas estão secando ao sol que elas começam a ter algum cheiro de cacau. Aí daí para frente tem que processar tal. Mas até esse momento em que as sementes estão sendo secadas, que elas começam, você vai levar para torrar, elas não têm absolutamente cheiro de chocolate nenhum. Então, parabéns para quem descobriu lá atrás essa coisa maravilhosa, porque realmente não é você jamais iria adivinhar. Pois bem, então, se você prestar atenção no processo, né, você pega a fruta, corta a fruta, usa só o miolo com a baba, aí a baba joga fora a baba e fica com a semente, você vai ver que, na verdade, da fruta inteira você só aproveitou a semente. Né? É como se você pegasse uma maçã, jogasse a maçã fora e ficasse só com o miolinho, com as sementinhas. Não é? E aí uma empresa suíça falou, pô, será que não dá para aproveitar o resto? E os suíços descobriram algo que os baianos, toda vez que eu vou para a Bahia, eu tento encontrar suco de cacau, espero que vocês já tenham tomado. O suco de cacau é feito com essa gosma branca. Ele não é feito com a semente. Você pega a gosma branca, que não tem gosto de chocolate, tem um gosto muito frutado, muito fresco, e você bate no liquidificador, fica maravilhoso. É um milkshake sensacional que é muito difícil de encontrar fora da Bahia. Então vamos pegar essa baba branca, que é gostosa, que é legal, vamos tentar fazer uma fórmula que usa as sementes, né, que a gente já usava, que usa a baba branca e também usa a polpa. Será que a gente consegue fazer alguma coisa com isso? E é isso que eles estão fazendo, não só procurando de repente um produto diferente, um sabor diferenciado, né? Mas também pensando uma coisa um pouco mais sustentável, porque senão você joga tudo fora e só aproveita o raio da sementinha. Isso é só uma pequena curiosidade, mas o que eu quero encerrar aqui é com uma outra curiosidade ainda mais interessante, e também tem a ver com o norte do Brasil e tal. Eu lembro quando eu era criança, alguém mostrou, olha que interessante o mapa aqui do Brasil. Sei, o que tem? Agora olha o mapa da África. O que tem? Se você juntar, eles se encaixam. Ok, se encaixam, isso por que será? Bom, placas tectônicas. A gente sabe, quem ouve o radinho sabe, placas tectônicas, o Brasil e a África eram uma coisa só, estavam juntos, em algum momento, 160 milhões de anos, mais ou menos, começou um processo de separação, no meio das duas surge o quê? O Oceano Atlântico, que beleza! Né? E já havia sinais disso, porque na costa da África, em algumas regiões, quando você olha a geologia, o tipo de pedra que tem lá, e você vai para o Brasil e vai lá no que parece ser o encaixe, né, e vai ver a geologia, as pedras são idênticas, não é? Então, bom, isso já tinham percebido antes de sacar a verdadeira hipótese, a verdadeira causa, que são as placas tectônicas se abrindo, ok? Mas o que acharam agora, muito interessante, são pegadas de dinossauro que ficaram ali perenizadas, eternizadas na lama, por alguma circunstância química qualquer, né, pegadas de dinossauro que são iguais de um lado na África e de um lado no Brasil. É como se tivesse uma trilha, né, inicialmente uma trilha que foi quebrada no meio. Então você encontra na África, se não me engano, onde que é mesmo? Já esqueci, não sei se é Camarões, eu não sei. Na costa oeste da África, já me esqueci, mas eu vou dar o link para vocês verem, saiu em todos os jornais do mundo. Você encontra uma trilha com umas pegadinhas, aí tem um oceano inteiro e a trilha continua do outro lado com as mesmas pegadinhas no norte do Brasil. Eu achei essa história legal, eu achei essa história bacana. Agora, só para encerrar mesmo, era isso que eu queria usar para encerrar. Há pouco tempo o Google fez um evento lançando as suas novidades de inteligência artificial, seu telefone novo, o telefone do Google Pixel, ele está incorporando novos recursos de inteligência artificial para fazer fotos absolutamente falsas, né? Para você apagar pessoas, colocar pessoas, tirar aquilo, colocar aquilo, e fica uma perfeição. E aí o pessoal do Google, infelizmente, aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, ontem eu fiz um vídeo no Roda e Avisa, que é um outro canal meu, com a minha campanha Unnerd Yourself, desnerdize-se, porque a minha tese é que os nerds, quando criam alguma coisa, imaginam que todos sejam nerds, né? E não só imaginam que todos sejam nerds, mas acabam transformando todo mundo em nerd.
né? Então, se o cara, sei lá, não tinha uma certa dificuldade com a vida social, né, com a vida sexual por aí, o cara ficava o tempo todo no teclado, ele cria plataformas em que todo mundo vai ficar com a cara na telinha e ninguém mais consegue conversar olho no olho. E eu nem sei como é que as pessoas se reproduzem, deve ser mitose. Mas desculpa. Então tem uma campanha que se chama Desnerdize-se, ok? Ok. Isto posto. Não é? O Google, mais uma vez, confirmando que está faltando gente normal ali para dar o ok final nos produtos, um Steve Jobs da vida, né, que vai olhar e falar, cara, só louco vai usar isso daqui, não é? Então, eles voltam e meia, eles cometem essas gafes, eles divulgam com a maior alegria coisas que são distópicas. Eu não sei se vocês se lembram, antes dessa febre de AI, eles tinham inventado um assistente de telefone que podia ligar para o seu médico, para o restaurante e fazer reserva. E era muito difícil você saber se era era impossível saber, era tão bom, né, que aí ninguém pensou se isso não é uma coisa creepy, se não é uma coisa antiética, ele não tem que avisar que ele é um robô, né, ninguém pensa. Ou quando fizeram aqueles óculos também, que deve ser um pavor na festa, né, você aparece com aqueles óculos com câmera, sai todo mundo correndo. Pois bem, então eles dessa vez estavam anunciando essas funcionalidades maravilhosas, né, demonstrando que agora tudo é possível, mas o que esse artigo da Vox que eu vou compartilhar com vocês comenta com muita propriedade, com bastante desespero, é que literalmente é o fim do uso da foto como evidência. Lembra que eu falei dos passaportes, que a partir de um certo ponto, ao invés de ter uma descrição poética da sua aparência física, ou preconceituosa inclusive, você passa a ter uma foto porque a foto não mente. O que acontece é que agora as fotos mentem. Você não tem a menor condição de saber se uma foto corresponde à realidade ou não, e você não precisa ser um gênio, você não precisa ser aquele artista do Stalin que apagava as pessoas das fotos depois que elas morriam. Não, você não precisa do Stalin mais, você faz isso sozinho no seu telefone, põe você quem quiser, onde você quiser, você não precisa nem viajar mais, né? Você faz uma selfie tua e bocola lá na Torre Eiffel e está tudo bem, isso é mais barato. Então, isso é bastante preocupante. Eu acho que o que me espanta é a naturalidade com que essas plataformas elas apresentam recursos que são bombas atômicas em termos de vida social, de tessitura social, vamos falar bonito aqui, né, de confiança em termos de democracia. Os caras não se tocam, eu não sei por quê. Então, fica a minha dica aqui, o que eu vou fazer, inclusive, né, daqui a alguns dias, eu vou desnerdizar-me, porque eu vou botar a cara no mundo e ver o que acontece. Né? Vou tirar a bunda da cadeira, vou tirar a cara da tela e vou simplesmente me expor com o meu passaportezinho na mão, né, para coisas que eu nem podia imaginar e sobre as quais eu estava certamente errado. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho, obrigado aos 14 super raríssimos que já foram nominados aqui com muita honra. Um grande abraço e até amanhã.